dia! Testando conexão, 1 minuto para as 10. Daqui a pouco a gente vai começar a live do livro desta semana. Pronto, tiramos o Wi-Fi para ver se melhora com o 4G, porque está chovendo em Foz do Iguaçu, trovoadas diversas e instabilidade na conexão. Mas, oficialmente, bom dia, são 10 horas agora, sejam todos muito bem-vindos e hoje a gente vai falar sobre um livro muito especial, A Bailarina de Auschwitz. Eu não consegui responder todo mundo, tá, essa semana lá no direct, mas eu vou responder hoje sem falta. E eu vi que algumas pessoas me falaram sobre o segundo livro dela, a Liberdade da Escolha. E eu queria falar para você que em 2021, agosto de 2021, não vou lembrar o dia exatamente, mas foi na época a gente dava a live aos sábados e eu falei sobre este livro, tá? A gente inverteu a ordem, né? Foi de trás para frente, mas era uma temática que estava lá naquele momento em alta e a gente acabou falando sobre ele. Então, quem quiser ver, tá assistindo hoje pela primeira vez ou perdeu a live do segundo livro dela, entrem lá, procura ali no IGTV em 2021, agosto, não lembro exatamente o dia, tá bom? Bom dia, Marcelo, Ângela e Shelley, sejam bem-vindas. Então vamos começar a falar, porque claro que com o nível de experiência desse livro, o tempo vai ser pouco. Eu vou trazer pra gente algumas reflexões e fazer algumas correlações, mas gente, quem não leu, precisa ler esse livro, tá? Precisa ler esse livro, é necessidade de toda pessoa que quer melhorar, que tem um sentido na vida, um propósito na vida, e se você não sabe qual é o seu propósito na vida também, compre esse livro, porque vai te ajudar a encontrar um norte e a compreender melhor a sua missão, o que você está fazendo aqui nesse mundo, por quê, para quem e como, tá? Bom dia, Fátima, seja bem-vinda. Então eu vou começar fazendo uma citação bem longa. Vocês sabem que no meio da live eu vou citando, trazendo, né, frases ipsis literis, copia e cola literalmente do livro, para criando essa conexão e para ir motivando também o pessoal a estar lendo o próprio livro. Mas eu vou começar com aquela parte da orelha do livro, que é a fala da doutora Edith Eger. Então ela fala assim: não existe uma hierarquia do sofrimento. Não há nada que torne a minha dor maior ou menor que a sua. Nenhum gráfico no qual possamos registrar a importância relativa de uma dor sobre a outra. As pessoas nos dizem: as coisas na minha vida estão muito difíceis agora, mas não tenho direito de reclamar. Não é Auschwitz, é o que ela escuta, né? As pessoas levando para ela. Esse tipo de comparação pode nos levar a minimizar ou depreciar o nosso sofrimento. Ser um sobrevivente exige aceitação total do que aconteceu. Bom dia, Rodrigo. Menosprezar a sua dor ou se punir porque se sente perdido, isolado ou assustado com os desafios da vida, por mais insignificantes que esses desafios pareçam para os outros, também é escolher bancar a vítima. Ao fazer isso, não estamos vendo as nossas opções. Estamos nos julgando. Não quero que você leia minha história e diga: meu sofrimento é menos importante. Quero que você afirme: se você pode fazer isso, eu também posso. Bom dia, Marci, seja bem-vinda. Então, por que eu começo a live com essa citação da doutora Edith? Porque, gente, é sério, a gente começa a ler, tem a riqueza de detalhes que ela traz, do que ela e a irmã, né, as pessoas ali vivenciaram nos campos de concentração, na perspectiva de não sair viva daquele contexto. E aquele contexto não é um dia, tá? Nós estamos falando aí de um período de aproximadamente 2 anos, 1 ano e alguma coisa. Ela o tempo todo traz... Outro dia, eu estava terminando de ler o livro, eu comecei a sentir um ataque cardíaco, uma síndrome parecida assim com o que eu acho que é a síndrome do pânico, um medo de tudo. E aí eu falei: ué, mas eu não... né, não tem nada acontecendo para eu estar sentindo isso. Depois eu vi que eu estava assimilando com o livro tão forte, foi o que eu coloquei, né, no Insta quando eu publiquei, e a intensidade com que foram os fatos daquilo que aconteceu com ela.
Mas em nenhum momento você sente pena dela, você sente a vitimização por parte dela daquele contexto catastrófico que ela estava vivendo. E é sobre isso que a gente vai falar aqui no livro, né? Então, o livro ele está dividido em 4 partes, tá? Deixa eu dar um spoiler aqui para você. Eu vou, conforme eu for falando cada uma delas, eu vou explicando. Então, é parte 1, prisão, parte 2, fuga, parte 3, liberdade, parte 4, a cura, tá? A gente vai falar, óbvio, fazer um resumo muito irrelevante diante a quantidade e a intensidade do próprio livro. E aí, antes de começar, né, cada uma das partes, eu vou falar sobre o prefácio. O prefácio é de um amigo dela, né, o psicólogo, professor Dr. Philip Zimbardo. Ele é criador aí de um famoso experimento de Stanford e um autor de livros também. Tem vários livros interessantes, best-seller em Nova York. Então ele faz o prefácio em 2017 e ele é muito feliz em tudo que ele coloca e sobretudo o que ele fala da doutora Edith Eger. Então, a missão dela, né, passa a ser, após a sobrevivência, ensinar a lidar com a diversidade, trauma e caos da guerra. Então, depois, né, de um longo período, ela conseguiu se formar, é doutora, né, pós-doutorado, dá aula em El Paso, mas ela foi descobrindo aí e desenvolvendo a superação, vamos dizer assim, da experiência que ela teve, levar isso para as pessoas. E ao longo do livro você vê, e ela também já fala que logo no começo eu vou trazer para vocês, a intenção que ela tem em ter uma mente positiva, vamos dizer assim, porque ela fala muito do processo de como a gente lida e como é a gente que escolhe, que decide através daquilo que a gente coloca na nossa mente, como as coisas vão acontecer na nossa vida, ou como nós vamos lidar com as coisas que acontecem na nossa vida. Doutora Edith tem o poder da cura, por ter tido uma vida pontuada por tragédias, apesar da tortura, da fome e da constante ameaça de morte, conservou a liberdade mental e espiritual. A sua sabedoria é resultado dos episódios mais traumáticos que viveu. Então foi a partir de tudo que ela passou de mais difícil na vida que ela desenvolveu a sua sabedoria, sua competência e tudo o que ela fez a partir de então, ajudando cada vez mais pessoas. Inclusive soldados, o pessoal aí que, né, por um motivo ou outro, seja qual for a motivação interna ou exigida pela característica de cada país, obrigando ali às vezes a participar, né, de situações de guerra, enfim. Ela descobriu como usar a própria experiência com a crueldade humana para levar aos outros a chance de encontrar a própria luz, escapar da prisão da própria mente e a fazer as nossas próprias escolhas e a nos libertar do sofrimento. E aí me chama a atenção, né, aquela solicitação que ela faz, que ela não quer que o nosso sofrimento seja menos importante que o dela, mas que a gente tenha certeza que se ela conseguiu, se ela pode fazer isso, todos também podem. Este livro mostra tanto o poder da maldade quanto a força indomável do espírito humano diante da Edith. As pessoas se transformam na sua presença, em função, óbvio, né, da própria experiência, de tudo o que ela traz, tá? Bom dia, Sérgio, seja bem-vindo. Há um exemplo prático no jeito de ser e de ver a si mesmo com foco na ação decisiva nos momentos críticos da vida. Escolher entre tentar resolver as injustiças ou criar uma mudança positiva do mundo. E aí, na parte 1, se eu não me engano, ela fala que o mundo, as coisas ruins vão acontecer, né? Então, a gente também não criar uma expectativa de um mundo imaginado, fantasiado ou criado na nossa cabeça como se não existisse a maldade. Pelo contrário, ela relata até com certa frieza e com detalhes constrangedores, muitas vezes, daquilo que ela passou. E aí, para isso, então, para a gente ver a si mesma, ter esse foco na ação decisiva nos nossos momentos críticos, ela traz também 5 hábitos que ela chama que ela diz que é necessário cultivar esses 5 hábitos para conseguir
melhorar o poder de escolha, ser mais assertivo nas suas escolhas e ser mais feliz diante esses contextos. O primeiro hábito, realizar ações de bondade diariamente. Segundo hábito, demonstrar compaixão, começando com a autocompaixão. E aí eu convido você a ler a definição dessa palavra, porque às vezes ela, né, é distorcida, é estigmatizada, é submetida a uma análise mais grosseira, vamos dizer assim, e aí vale a pena compreender exatamente o sentido do que é a compaixão, porque para que você possa demonstrar compaixão, você precisa iniciar pela autocompaixão. Terceiro hábito, revelar o melhor dos outros e revelar o melhor de nós mesmos. Quarto, conservar o amor, inclusive nos relacionamentos mais desafiadores. Quinto e último, celebrar e exercitar o poder da nossa liberdade mental. Bom dia, Elis. Bom dia, Paulinha. Então, já no prefácio de cara, antes de entrar na vida dela, a gente já tem ali 5 hábitos, 5 técnicas, 5 opções de fazer a diferença na nossa vida, no nosso dia a dia. E a doutora Edith Eger, né? No livro tá Eva Eger, mas ela usa mais Edith Eger. Ela nasceu em 1927, então ela tem hoje 95 anos. E atualmente é hoje uma das pessoas vivas que sentiram na pele os horrores dos campos de concentração. E se você vê as fotos dela, depois você dá um Google aí, né, ver quem ela é, você pode se surpreender, principalmente se for depois de ler o livro, com a pessoa e com a forma com que ela se apresenta e, enfim, diante de tudo que ela passou. O livro também é uma mensagem universal de esperança e de possibilidade para todos os que estão tentando se libertar da dor e do sofrimento. Sejam os que estão presos em casamentos ruins, em famílias destrutivas, em trabalhos que odeiam ou em suas próprias mentes. E com essa frase, né, citação literal do prefácio do livro, a gente entra na primeira parte do livro, que é a prisão. Parte 1, prisão. Então, eu, para tentar criar uma metodologia para passar a live, né, as informações do livro para vocês, o que eu fiz? Todo início de uma das 4 partes, eu vou trazer uma citação e aí a gente discorre sobre o contexto que ela traz para a gente nessa, né, em cada uma das partes. E aí, de novo, seja para instigar você, para motivar você, ou para que realmente você tenha interesse de ler e de conhecer essa história, não trago aqui nenhum exemplo prático, né, daquilo que ela explica ou de como ela explica que ela vivenciou, tá? Mas vale a pena ver. Então, são situações que a gente traz, que traz aqui, ó, de uma vida pontuada por tragédias, apesar da tortura, fome e constante ameaça de morte. Ela cita os fatos, tal qual ou assim como eles aconteceram no momento em que ela vivenciou, tá? E aí fala de não ter o que comer, de pessoas comendo carne humana, de ver a mãe sendo, né, levada para morrer, da força da irmã, que foi o que ajudou a Edith a sobreviver durante todo o percurso que elas passaram juntas nesses quase 2 anos. Como ela trabalhava a mente dela, e aí ela tinha lá, lembrava do rapazinho, né, chama Eric, que ela foi apaixonada durante a adolescência, a juventude, e aquilo se tornou uma motivação poder encontrá-lo após sobreviver a todo aquele contexto, o que não aconteceu, porque ele morreu, já tô dando spoiler, mas esses fatos, esse detalhamento, a gente não vai ter tempo e não vai conseguir trazer na live, tá? Então, parte 1, prisão, citação dela. Mesmo quando a pessoa decide se curar, pode permanecer travada durante anos. E ao longo da leitura, a gente entende melhor, cada vez mais, esta frase, porque a gente vai falar que ela esconde esse sofrimento até como uma forma de ter forças para conseguir superar tudo que ela vivenciou. Mas ela descobre isso depois de muitos anos. Ela entende que essa era a melhor opção,
né, dentro da realidade daquilo que ela viveu, e depois de muito tempo que ela compreende, já lá na parte 3 da libertação para a cura, que esconder aquilo que ela viveu, os sentimentos dela, não era a melhor opção. Mas existe essa frase, né, já na parte 1, e a gente já traz para vocês, porque a cura, ela vem da decisão íntima, é da pessoa, e parte e ela acontece a partir de nós, né? A partir da nossa decisão. Então a gente não adianta culpar o outro, esperar o outro, aquela velha história, né? Jogar a expectativa em cima dos filhos, do marido, da mulher, da mãe, do príncipe encantado, do cachorro, do vizinho. Não tem como. É a partir do nosso posicionamento, das nossas ações, que a gente vai transformar a nossa vida. E aí ela traz que carregar feridas durante anos sem falar com ninguém, não ajuda no processo de cura e cicatrização. Ao contrário, pode piorar a enfermidade, porque você, a partir de às vezes, uma situação vivenciada através de contextos no seu corpo, por exemplo, queimadura, dores, escoriações, você pode trazer esse machucado, essa ferida para dentro de você, que é a pior parte, tá? Então é preciso aprender, em primeiro lugar, que sempre temos escolha. E aí, em função disso, até que ela, né, traz lá no segundo livro, ela fala que a partir das inspirações da própria escrita deste livro, que a fez escrever o segundo livro, que chama A Escolha da Liberdade, tá? Então é preciso aprender, em primeiro lugar, que sempre temos escolha. Temos essa oportunidade de controle. Podemos escolher como reagir diante de uma situação difícil, ao passado ou a que poderá acontecer. Então essa condição também da gente não criar expectativas de, né, às vezes ter uma frustração ali em função daquilo que a gente gostaria que acontecesse, que às vezes nem é de fato melhor para nós mesmos, tá? Bom dia, Mari, bom dia, Flor, sejam bem-vindas. Temos o hábito de fugir dos traumas do passado, das dificuldades, dos conflitos e dos desconfortos. E aí eu trago uma citação da doutora Edith, óbvio, né? Como ela faz o livro em primeira pessoa, tá? Ela relata aquilo que ela viveu, então vocês vão ver que a citação, ela tá falando em primeira pessoa também. Vai ficar fácil, se por um acaso eu esquecer de falar que é uma citação, vocês identificarem que é. Durante grande parte da minha vida adulta, eu achei que a minha sobrevivência no presente dependia de manter afastados o passado e o sofrimento que ele provocava. Então, ela faz esse relato, ainda na parte 1, de que ela achou que fosse ser o melhor para ela tentar esconder tudo que ela passou. E aí ela desdramatiza esse contexto. Coisas ruins acontecem com todo mundo. Não podemos mudar isso. E aí ela discorre sobre tudo, né, o que pode acontecer na nossa vida, sobre a maldade humana, ela traz alguns fatos daquilo que ela vivenciou, né? Então eu, resumindo, trago aqui. Coisas ruins acontecem com todo mundo, não podemos mudar isso, mas quando obrigamos as nossas verdades e histórias a se esconderem a partir da nossa decisão, da nossa escolha, os segredos podem se tornar o próprio trauma, a própria prisão. E aí ela fala, então, que a liberdade está em aprender a aceitar o que aconteceu. E durante o livro, a experiência dela nos traz algumas ideias e sugestões de como fazer isso. Como a gente aceitar aquilo que nos acontece, que pode ser ruim, que é desconfortável, mas que a gente não tem força para atuar, não tem muito o que fazer, até porque muitas vezes não depende de nós, né? Então, o sofrimento é universal, mas o complexo de vítima é opcional. Existe uma diferença entre ser vítima e assumir o papel de vítima. E isso também ela fala durante o livro todo, e ela demonstra como ela sobreviveu com esse pensamento, com essa mudança da mente dela e abrindo mão do papel não, né? Da assunção da vitimização, tá? O sofrimento, então, é universal, mas o complexo de vítima é opcional. E aí Edith fala assim, todos sofreremos algum tipo de aflição, desgraça ou abuso causado por pessoas ou circunstâncias sobre as quais não temos controle.
Isso é ser vítima, é algo que vem de fora. E aí, gente, tem algumas citações aqui, tem algumas palavras fortes que eu tentei filtrar as menos pesadas até para deixar a live mais leve, que pode ser que impacte você, né? Assim como me impacta, mas eu garanto para você que o que vocês vão escutar aqui é a parte mais leve do livro, tá? Bom dia, Dani, bom dia, Fabi, sejam bem-vindos. Então, ser vítima é algo que vem de fora, né? O complexo de vítima, então assumir o papel de vítima, vem de dentro. Ninguém pode fazer você se sentir inferior, a não ser você mesmo, tá? Nos tornamos vítimas não exatamente pelo que acontece conosco, mas quando escolhemos nos agarrar ao sofrimento. Bom dia, Matheus, seja bem-vindo. Então, olha só, não é o que acontece com a gente que faz a gente de fato ser vítimas, mas é o modo como a gente reage àquilo que acontece com a gente, principalmente, segundo a doutora Edith, quando a gente escolhe agarrar ao sofrimento, ao resultado daquilo que fizeram com a gente. Desenvolvemos uma forma de pensar e de agir que é rígida, culpada, pessimista, presa ao passado, rancorosa, punitiva e sem limites saudáveis. E por que ela explicita isso, né? Porque não é a forma mais adequada ou é o motivo pelo qual a gente se prende, se vitimiza em todos os contextos, principalmente os negativos na nossa vida. Tem gente que se acha vítima até daquilo que acontece de bom com ela, né? Não sei se vocês conhecem alguém assim. E aí ela traz de novo aquela frase, aliás, eu trago de novo, né, aquela frase que não existe uma hierarquia do sofrimento. Não há nada que torne uma dor maior ou menor que a outra. E a gente precisa compreender isso também para não menosprezar aquilo que a gente está vivenciando ou sentindo. Muitas vezes, os pequenos aborrecimentos da vida simbolizam perdas maiores e as aflições aparentemente insignificantes representam sofrimentos mais intensos. Então, tudo depende daquilo que acontece, de quem está vivenciando aquilo que está acontecendo e das relações dos envolvidos naquele contexto. Então, às vezes, uma pessoa estranha mentir pra gente, passar a gente para trás, já era até esperado, não causa um impacto tão grande. Mas um amigo, uma pessoa de confiança, né, um contexto ali onde você jamais imaginava daquilo, às vezes a mesma situação, uma situação menor, causa um estrago maior, né? É isso que ela traz aqui, que ela faz essa correlação para a gente não menosprezar tanto aquilo, né, que a gente sente, o nosso próprio sofrimento, quanto aquilo que as outras pessoas estão sentindo, estão sofrendo e pode parecer aos nossos olhos talvez irrelevante, tá? E isso não quer dizer agarrar a esse sofrimento, se apegar a esse sofrimento, se sentir vítima do universo, ó céus, ó vida, ó mundo cruel, e ficar tendo uma vida infeliz ou uma vida desmotivada ou achando que nada mais vale a pena. Todos reagem a situações que não podem controlar e que destroem as suas expectativas. Então, a opção, e vale lembrar, né, vou trazer uma citação, que podemos escolher ser livres, nos libertar do passado e aceitar o possível, tá? Podemos mudar a maneira como interpretamos mal os fatos da nossa vida, como temos certeza sem verificar nada, como inventamos uma história para nós mesmos, reforçando aquilo que está em nós e em que já acreditamos. E aí aqui muitas vezes a gente traz, né, ou lembra, às vezes a distorção que a gente faz dos fatos, às vezes a criação da nossa mente para justificar um contexto, por mais que a realidade dos fatos explicitem algo diferente, mas que é diferente daquilo que a gente gostaria de acreditar ou daquilo que a gente gostaria que fosse a verdade e a realidade, seja para nos confortar, seja para nos favorecer, seja simplesmente para reforçar aquilo que a nossa mente já criou. Tá? Então a doutora Edith, ela traz a dificuldade de acreditar no que ouve, muitas vezes até do que não vê, não sabe o que é verdade ou que é invenção para manipular ou distorcer a realidade. E aí ela fala assim: nunca sabemos o que virá a seguir. E nessa frase, dentro desse contexto, ela está relatando o caminho da passagem de campos de concentração, ela passou por 3, e de que os soldados, as pessoas muitas vezes falavam coisas, mentiam,
para todos, seja de um modo para confundir, né, dentro daquela situação, daquele contexto, às vezes até as próprias pessoas que estavam naquele contexto né, acreditavam que não iam sair dali, que a morte era o resultado de tudo que eles estavam vivenciando, que de fato aconteceu com a maioria das pessoas, tá? Então, essa incerteza de nunca saber o que vai acontecer, eles eram transportados e não sabiam se eles estavam, né, tem várias passagens aqui que ela fala o caminho da morte, o que virá, eles não sabiam o que ia acontecer. Eles não tinham uma informação, eles eram maltratados o tempo todo, né? Chutados, com coronhada de armas e tal. Enfim, o que deve ser, o que vocês devem imaginar, ou quem leu o livro, o que experimentou através da experiência da Edith, a realidade de um campo ou de alguns campos de concentração, né? E aí ela fala dentro desse contexto super crítico e ela relembra e ela afirma para ela mesma que a função dela na família é ser pacificadora. Então ela começa a lembrar, ter algumas memórias desde pequena e de que ela tá ali, independente do contexto, para ser pacificadora. E que é esse o posicionamento que ela escolhe ter, independente de saber se ela vai sair viva dali ou não, mas que a decisão dela, todos os dias, era passar por aquilo. E ela tem vários relatos também dentro desses contextos mais críticos, onde ela imagina para passar uma dor, para superar um maltrato, a fome, ela vivencia algum período ali com a costela quebrada, enfim, todo aquele contexto, ela se imagina como será a vida dela após aquilo. E isso dá força a ela para conseguir sobreviver e passar por tudo aquilo, e teve um resultado de fato positivo, de fato a ajudou, porque ela está viva até hoje para nos contar, né, nos brindar com essa história. No dia em que os soldados bateram a sua porta, então ela traz ali a situação de quando os soldados invadiram a casa que ela as irmãs viviam com os pais, sentiu falta de alguém que se importasse com ela, obrigando-a a encontrar seu próprio carinho, a sua própria sorte. E aí ela diz que então ela fecha os olhos e se abraça, né? Algum relato assim dentro de todo um contexto. E aí tem uma frase que em princípio a gente acha engraçada, mas trágica, né? Vamos dizer assim. Bom dia, Rafa. Que ela fala que desde pequena ela escuta a mãe dela falando para ela que ainda bem que ela é inteligente, porque ela não era bonita. Sorte dela, né, que apesar de ser feia, ela era inteligente, a sabedoria dela e dela, e ela acreditou nisso durante muito tempo. Então essa colocação que ela se sente sozinha, né, que ela gostaria de um carinho e ela se vê jogada à sua própria sorte, também faz um reforço íntimo para ela, de fato, saber quem ela é e de que tudo dependia de como ela lidaria com toda a situação e com todo o contexto. Aprendeu, então, a perceber também que as coisas sempre podem piorar. Diante o relato dos fatos, né, que ela faz esse trajeto, não tem outra perspectiva naquele momento, a não ser aquilo que ela cria na mente dela como resultante para além daquele momento, mas a perspectiva e os fatos mostram que tudo pode piorar sempre. Mas, diante desse contexto, ela nunca esqueceu o principal ensinamento da sua mãe, né? O que ela aprendeu com a sua mãe, assim, desde nova também. Apesar, né, da fala de que ela não era bonita, mas era inteligente, a mãe, óbvio, também teve ali um papel importante na vida dela, e ela relembra isso também durante todo o livro. Mas o principal ensinamento que ela traz e que a ajudou a passar por tudo que ela passou foi que a mãe ensinou para ela: só não esqueça de que ninguém pode tirar de você o que você coloca na sua mente. Bom dia, Elaine, seja bem-vinda. Então, olha só não esqueça de que ninguém pode tirar de você o que você colocar na sua mente. Como depende da gente. E aí eu trago aqui algumas frases dela que durante o relato daquilo que ela tá passando, ela reforça na mente dela, né? Sou livre em minha mente.
Sou grata por estar viva. Muitas vezes ela lembra lá do beijo que ela deu no Eric quando eles estavam saindo do clube de livro, que foi o primeiro beijo dela. Ela lembra do pai, que era alfaiate, e do que ela aprendia, do carinho que ela tinha dele, né? Enquanto ela se sentia ali das filhas a mais rejeitada, vamos dizer assim. E aí, de novo, eu trago a situação da escolha, porque ela fala isso o tempo todo, provavelmente porque ela vivenciou isso o tempo todo, né? Podemos sempre escolher prestar atenção ao que perdemos ou prestar atenção ao que ainda temos. Lembrar que tudo o que acontece na nossa vida é a partir das nossas escolhas. E aí, continuando a citação, é possível escolher o que o horror nos ensina. Podemos ficar amargas com o sofrimento e o medo, hostis, paralisadas. Ou podemos nos agarrar ao nosso lado mais inocente, infantil, ingênuo, a parte animada e curiosa, a parte que é inocente, a parte que quer aprender e superar todo aquele contexto. É preciso mostrar que há esperança. E como que ela faz isso, ou como que a gente desenvolve isso? Através da autopreservação, tá? Então, ela traz esse contexto da nossa opção, da nossa escolha, daquilo que está na nossa mente e de quanto que a gente desenvolver, né, a autopreservação faz a diferença, porque é a partir de nós, de quem nós somos, que a gente vai aprender a lidar com aquilo que acontece com a gente. É preciso organizar a mente, sentir-se viva, querer desfrutar a vida, por mais difícil e complexo que seja a situação a qual se está vivendo. E aí, como que ela faz isso, né? É uma frase aqui que eu vou trazer para explicar para vocês, conforme ela vai falando, relatando os momentos críticos que ela vivenciou, como que ela trabalha com a mente dela para sair daquele contexto na mente, porque não tinha opção de sair fisicamente dali onde ela estava. Então ela fala assim, eu estou trazendo isso para explicar como que ela organizava a mente dela, né? Tento pensar em coisas que ainda me fazem vibrar, que dão vida a ela. Tento imaginar uma força irremovível. Quero me manter viva até o fim e quero manter viva até o fim a parte de mim que se maravilha, a parte que sonha. Luto para me manter consciente. E ela traz que várias vezes elas perdem a lucidez, perdem a consciência, porque elas estão ali num processo de maus tratos, num período longo, muitas vezes sem ter o que comer. Várias vezes ela traz, né, relata que elas estão ali esqueléticas, então literalmente pele e osso, muitas vezes passando por cima de cadáveres, esse é o trajeto delas, enfim, né? E ela passa por algumas situações onde ela aprendeu que existe amor e que o amor nasce na guerra. Ela teve várias situações ali onde ela poderia ter sido morta e o soldado, as pessoas envolvidas não a mataram. Então ela disse que a mesma pessoa, né, que era o algoz dela, também foi a pessoa que a deixou viver. E isso é um paradoxo e um conflito, né? Então ela traz isso e ela reforça isso, que o amor existe, apesar de que ele nasceu, né? Ela aprendeu que ele nasceu na guerra. Por mais de 70 anos, as impressões sensoriais ficaram guardadas comigo indeléveis, mas quando aconteceram eu não tive a menor ideia do seu significado. Então ela passou pelo que passou e, apesar de trabalhar a mente, de se lembrar do ensinamento da mãe, de querer sobreviver àquele contexto todo, ela não tinha ideia do que aquilo significaria para o resto ou ao longo da sua vida, que ela traz, né, nas próximas partes. E aí a gente entra então na parte 2, que é a parte da fuga, tá? Imaginei gritar neste momento: estou livre, mas agora estou sem voz. Então é um momento que eles passam a partir do 3º campo de concentração. Não vou me lembrar os nomes, né? São nomes diferentes, mas no livro ela relata cada um deles. E aí eles sabem que estão próximos à liberdade, está no momento ali da fuga.
e passam vários contextos desafiadores também, mas ela diz que ela, na mente dela, né, a alegria, se é que eu posso dizer assim, dela se imaginar e saber que a liberdade estava próxima, que ela gostaria de gritar que estava livre, mas ela já estava ali sem voz, sem condições de fazer, né, ou de que aquilo pudesse se superar, né? Bom dia, deusa. Fátima, exatamente, impactada e, de fato, resiliência a cada momento, a cada suspiro, eu poderia dizer, né, após a leitura do livro. Gente, vale a pena lembrar, Fátima, ainda bem que você mandou mensagem aí, que vocês podem interagir com quem já leu o livro, se quiser contribuir, fiquem à vontade, que essa live é pra gente, tá? Então, na parte da fuga, vou trazer aqui algumas citações que ela se depara com a realidade após essa experiência, essa vivência nesse período nos campos de concentração. Mal consigo me manter consciente. Não há alegria ou alívio nessa liberdade. Agora que o perigo passou, a dor interior e o sofrimento ao meu redor transformam consciência em alucinação. Então elas estão num estado tão deplorável, né, pele e osso, transfiguradas, desfiguradas, né, como ela coloca aqui, estavam desfiguradas, rostos irreais, são lesões em movimento. Passamos pelo inferno e agora nos tornamos o pesadelo de outras pessoas. Ainda não há paz, qualquer coisa pode acontecer. Então, são citações que ela fala, porque quando elas conseguem sair, né, e caminham à liberdade, e ali aquilo acontece em função da entrada dos soldados americanos que as libertam, né, que levam elas para outro local, elas estão no momento de transição, sendo encaminhadas para a família onde elas viveriam. Eu falo elas porque ela tá sempre com a irmã, tá? Ela passou por tudo isso com uma das irmãs, né? A Magda. A outra conseguiu sobreviver sem ir para os campos de extermínio, mas a Magda, que é uma das irmãs, esteve com ela, presente com ela durante todo o percurso. Então ela traz que, né, elas se tornaram um pesadelo das pessoas porque elas estavam tão desfiguradas, tão adoecidas, com o corpo, né, cheio de feridas e tal, e que as pessoas as olhavam ou com asco, né, ou com uma piedade, com uma dó, e que aquilo fazia com que elas se sentissem cada vez pior. Bom dia, mãe, seja bem-vinda. Mais tarde, médicos ajudarão a recuperar a saúde física da Edith, mas ninguém explicará a dimensão psicológica da recuperação, se é que ela vai acontecer. Então ali ela começa, né, a passar entre momentos de inconsciência, momentos de recuperação, momentos de ter que comer, e aí elas tinham que comer durante tanto tempo passando fome, não podia comer muita comida, né? Ela relata ali uma situação de uma das refugiadas que chegou a morrer de tanto que comeu, porque ficou muito tempo sem comer. Enfim, as situações complexas continuaram acontecendo. Fora as incertezas de quem sobreviveu, de se ela iria encontrar o pai em algum momento, porque a mãe ela viu ser caminhada para a morte, né, para morrer. Ela estava na fila daqueles que iriam morrer, mas o pai não, ela não tinha informação do pai, do próprio Eric, né, que era o paquerinha lá da infância, enfim. Então, esse primeiro momento da fuga e da liberdade, ele foi muito perpassado, vamos dizer assim, né, ou muito conduzido dentre momentos de certeza e de incerteza, momentos de lucidez e perda da consciência, né, como ela relata, tá? Mas ela sempre lembrou quem ela era, né, o poder que tinha a mente dela, aquilo que ela decidia, né, as escolhas que ela tinha para sua vida, e aí ela traz, né, que é importante sentir a alegria do regresso desvinculada da devastação da perda. Então ela começa a mudar essa perspectiva do trauma gerado pela vivência que ela recém tinha experienciado, né? A sobrevivência é preto no branco. Nenhum mas pode atrapalhar quando se luta pela vida. Então, depois de tudo que ela passou, não ia se entregar ali, porque
tem ali um contexto de inanição, algumas doenças que ela foi diagnosticada, né? Quando ela traz ali a questão que os médicos ajudarão a recuperar a saúde física, ela vai para um hospital de tratamento específico, né? Para as pessoas que estão naquele estado, enfim, tem vários contextos ali em função disso. E a questão é, um dia ela irá se recuperar dessa experiência iniciada aos 16 anos? Então, foram dos 16 até quase os 18, porque depois que ela sai disso, ela se casa, ela conta todo o contexto também, né, do marido dela, que chama Bela, que ela encontrou, conheceu nesse hospital durante o tratamento, e ela se casa aos 18 anos. Então, a gente tem ali um período de quase 2 anos, que foi o momento que ela vivenciou e passou pelos campos de concentração. A hora que a gente está lendo o livro, no começo, fazer um parênteses aqui, a gente lê e acha que ela tem mais ou menos assim a nossa idade, já é uma adulta, com experiência de vida e tal. E aí, quando a gente tem essa exata noção do período, a mim, pelo menos, causou um novo impacto, né? Diante de tudo que eu estava lendo, tá? Então, quando você. E aí ela traz uma citação também que ela lembrou de um dos ensinamentos da mãe, né? Quando você não pode entrar pela porta, entre pela janela. Oi, a Fátima tá pedindo aí pro psicopedagogo comentar sobre o livro, né? Sobre essa experiência. Se você tiver lido e souber ou puder contribuir, fica à vontade. Muito bem lembrado, Fátima, até para interagir com a gente, tá? Bom dia, Tainá. Não existe porta para sobrevivência ou para recuperação, só janelas. É preciso lembrar que existe mais na vida do que apenas a recuperação. Então, ela também começa, a partir da transformação da própria mente, né, do seu íntimo, a tirar o foco só que ela precisa sobreviver, que ela está em recuperação, mas lembrar do que ela quer na vida, né, do porquê que ela passou por tudo isso. E aí ela fala assim: a ironia da liberdade é a dificuldade cada vez maior de encontrar esperança e propósito. Então, lembrando também, né, do que cada um quer e se espera, né, na própria vida. Bom dia, Ale, bom dia, Renato, sejam bem-vindos. Além da perda que dói, pior é a maneira que ela repercute no futuro e se perpetua. Porque, gente, imagina passar por 3 campos de concentração na altura dos seus 16 anos de idade. Você acha que é uma coisa que a gente vai esquecer um dia, né? Que ela pode esquecer um dia? Então, ela teve que aprender a lidar com isso, né? Porque o que ela viveu. Pronto, acabou, é fato. Não consigo ignorar o sofrimento, mas aparentemente também não consigo exteriorizá-lo. E aqui ela começa a trazer essa questão do quanto que é a decisão dela de não falar sobre o que ela vivenciou. Ela achou que estava sendo bom, né, para superar, para se tratar, e depois ela descobre que não é bem assim, que era preciso ela externalizar os sentimentos. A guerra pode fazer mudanças e provocar feridas irreparáveis em qualquer vida. É preciso querer muito e manter o esforço existencial para continuar a luta pela sobrevivência e a superação das vivências daquilo que aconteceu na própria guerra. Para Edith, a forma encontrada foi minimizar as perdas e o horror, a terrível interrupção da vida que ela experienciou, né, ao longo do trajeto, vivendo como se nada tivesse acontecido. Então foi essa decisão que ela teve após a sua libertação. Esconder aquilo, proibiu de falar né, para as filhas depois que casou, não conversava com a irmã, nem a que passou por todo o contexto junto com ela, e nem a outra irmã que elas vieram a encontrar depois. Entendimento de que a sobrevivência é uma questão de interdependência, que não se consegue sobreviver sozinha. Então, isso estava claro para ela, desde o período ali que ela viveu, né, os piores dias de sua vida, até depois na própria recuperação, as pessoas que ela encontrou para ajudá-la. Também não podemos ser passivos, deixar que os outros decidam por nós. Também não devemos ser agressivos ao ponto de decidir pelos outros.
precisamos ser assertivos e decidir por nós mesmos. Então, confiar em você, confiar nas suas percepções, e aqui ela já está relatando a situação depois que ela, né, se juntou a Bela, que é o marido dela, e teve a primeira filha. Eles estavam no momento ali de decidir para onde eles iam fugir diante um novo perigo iminente ali de uma nova guerra onde eles viviam. Então eles estavam num conflito entre ir para Israel ou para os Estados Unidos. Mas o marido dela era um marido de posses e a fortuna deles já tinha sido encaminhada por navio para Israel. E ali então eles tomam a decisão de ir para os Estados Unidos e não para Israel, em função de várias tratativas ali diante do contexto, tá? E aí a gente entra na parte 3. Já tá, nossa, já 15 minutos só, vou tentar correr. A gente entra na parte 3, que é a parte da liberdade em si, né? E a citação que inicia essa parte é: o nosso futuro é a soma de uma equação que é parte intenção e parte circunstância. Parte aquilo que você quer, parte o contexto que está envolvido, né? E nossas intenções podem mudar ou se dividir. Por que que ela fala isso? Porque existia a intenção de ir para Israel, até porque eles mandaram a fortuna para lá, iriam chegar lá, tinham até combinado com outras pessoas, mas a intenção mudou, porque a partir de uma correspondência que ela recebeu, surgiu a oportunidade deles irem começar a vida nos Estados Unidos, e aí ela entrou num conflito e, enfim, mesmo as posses indo para outro país, eles decidiram seguir né, uma circunstância, tomaram uma decisão diferente daquela intenção inicial. E é importante a gente lembrar disso porque, principalmente em função das próprias expectativas, né? Às vezes a gente caminha para uma condição, a gente tem certeza das nossas decisões e fatos novos acontecem que faz com que a gente mude de opinião ou da própria ação, da própria decisão que a gente tomou. E tá tudo bem, né? A gente tem um amigo meu que fala: nada tá escrito em pedra, né? Então a gente tem que ter essa flexibilidade também da nossa vida, tá? Bom dia, Isaac, bom dia, Ednilson, sejam bem-vindos. Você precisa, citação do livro, você precisa amar o que está fazendo. De outra forma, você não deve fazer, não vale a pena. Então você também ter tranquilidade diante as suas escolhas, as suas decisões e aquilo que você acredita que é o melhor para você e para os envolvidos naquele momento. Pode ser que você precise fazer escolhas arriscadas, a ponto de trocar segurança por uma oportunidade. Foi o que ela fez ao escolher ir para os Estados Unidos, com uma mão na frente e outra atrás, abrindo mão da segurança e da fortuna que eles tinham, que já estava a caminho de Israel. Recomeçar do zero quantas vezes forem necessárias, se você quiser. Então, a partir do momento em que você muda a sua intenção, né, cria uma nova circunstância, novas oportunidades, troca a segurança por essas oportunidades, pode ser que seja necessário você recomeçar do zero. E você tem o direito de fazer isso, de recomeçar quantas vezes você achar que é preciso, desde que você queira e que você compreenda o porquê você está tomando essa decisão. A Fatinha está trazendo aqui, ó: as oportunidades são diárias, mas as intenções farão a diferença na aplicabilidade. Perfeito, Fátima, exatamente isso, né? E outra, entender o porquê, ou o que eu diria, né, qualificar essa intenção, né? Por que que você está decidindo, por que é prioritário para você seguir por este caminho e não pelo outro. E a gente tem opções, né? Muitas vezes mais de 2 opções num mesmo momento ou diante um mesmo contexto. Como decidir aquela que se parece mais adequada para cada momento. E aí Edith também traz uma condição que ela diz assim, que desdramatiza até esse medo da escolha. Não há nada que não possa ser corrigido, por maior que seja o sacrifício necessário para determinadas escolhas. Então, se você escolher e ver que o resultado não foi exatamente aquilo que você esperava, retoma, vê da onde que é possível continuar diferente, ou recomeça do zero quantas vezes forem necessárias. Então, não ter medo de fazer. E aí vem lá naquela condição da parte da fuga, que é a confiança em você, né? Desenvolver essa autopreservação e essa confiança, você saber quem você é e por que você faz as escolhas que você faz. Daqui a pouco a gente vai ter uma citação que vai falar mais sobre isso.
E depois dela, a Edith fala assim: depois de muitos anos, entendi que fugir não cura o sofrimento. Então é nesse momento que ela começa a compreender e fazer a transição de tudo que ela vinha escondendo desde então, já com família, com 3 filhos, numa nova vida, mas ela escondia. Então ela começa a entender, né, que fugir não cura o sofrimento. Ao contrário, fugir faz tudo piorar. Ao fugir do passado e do medo, não encontrei a liberdade. Criei uma cela com o meu pavor e selei a fechadura com o meu silêncio. Então ela começa a refletir, compreender isso, buscar novas informações. A faculdade de psicologia que ela começou a fazer ajudou bastante, apesar de que houveram interrupções, ela teve que parar e depois recomeçar. Enfim, também dentre vários fatos que eu convido você a ler o livro para compreender melhor, ela fala dessa compreensão e desse entendimento de que não adiantava mais querer se esconder ou esconder aquilo que ela vivenciou, isso não estava ajudando, né? Precisamos escolher e compreender o que nos leva a uma coisa e não a outra, além de assumir a responsabilidade por esta escolha. E isso ela também fala de modo diferente, em diversas formas durante todo o livro, que a responsabilidade por tudo que acontece com a gente, ou pelo modo como a gente lida com aquilo que acontece com a gente, é nosso. O poder da escolha é nosso. E que a gente não tem o direito de reclamar dos outros, tá? Tudo pode... E aí ela cita Viktor Frankl, tá? Que daí ela passa também através da sua experiência de um paper, de um artigo que ela faz na faculdade, em que ela cita o caso dela. Tem uma pessoa lá que faz a conexão dela com o Viktor Frankl, o que vem a ser o início de uma grande amizade. E aí eu já vou dar o spoiler, porque a semana que vem a gente vai falar então Em Busca do Sentido, o livro do Viktor Frankl, que ela cita, inclusive, tanto nesse quanto no livro Escolha pela Liberdade. E aí ela traz, a gente faz a seguinte citação, né? Que não é dela, é do Viktor Frankl. Tudo pode ser tirado de uma pessoa, exceto uma coisa: a última das liberdades humanas. Escolher a sua atitude em qualquer circunstância da vida. Escolher o próprio caminho, tá? É preciso, então, encontrar inspiração para esperança e senso de propósito. Saber quem você é e o que você quer, né? Para a sua vida, para impactar a vida das outras pessoas. É necessário descobrir meios e razão para sobreviver. Edith assumiu a responsabilidade de escolher o seu próprio sentido e encontrou a sua missão para a recuperação de tudo que passou. Então ela não se cansou nunca, desde a recuperação, diante, né, o contexto que ela estava, a fragilidade até física em que ela se encontra a partir da libertação de todo aquele contexto complexo da guerra, ela não desistiu, né? Ela tinha claro isso para ela, e aí essa busca a ajudou a de fato encontrar a sua missão a partir do momento em que ela entende que fugir da realidade, daquilo que ela vivenciou, não era a melhor opção, tá? A busca para encontrar sentido em minha vida ao ajudar os outros a encontrarem sentido. A me curar para poder curar os outros e curar os outros para poder curar a mim mesma. Exatamente, Fatinha, ela não se vitimizou apesar das circunstâncias em nenhum momento. E isso às vezes surpreende, pelo menos me surpreendeu durante a leitura, me imaginando ou não imaginando aquilo que eu não provavelmente conseguiria passar, que foi o que ela vivenciou. As limitações que precisavam ser superadas estavam dentro dela mesma, não estavam fora, estavam na sua própria mente. Então, a partir do momento em que ela esconde aquilo, aquilo passa a ser pior, né, fazer mal para ela e não dar a liberdade que ela esperava, que era a prisão que ela criou nela mesma, mesmo já estando liberta da guerra, vamos dizer assim. É preciso experimentar não afastar os sentimentos, independentemente do quanto sejam doloridos, e enfrentar o que está dentro de si. Quanto mais escolha tiver, menos se sentirá como vítima. Então, buscar as opções, não ser, né, tão ter uma visão pessimista de tudo que acontece com você, né? Então, não ter só, no caso dela, a morte como resultado, entendeu? Então, ela sempre acreditou e buscou escolhas, e quanto mais escolhas ela tinha, e às vezes eram escolhas íntimas da mente dela, por pior que pudesse ser o contexto, né, ou a realidade dela,
Ela escolhia não se sentir vítima, fazer a diferença, e eu penso que isso a ajudou a sobreviver. Ninguém mais é responsável pela minha liberdade. Eu sou. Assim ela fala. A crença determina os nossos sentimentos e os nossos sentimentos influenciam nossos comportamentos, por isso que tudo começa na nossa mente. E então, para mudar o comportamento, devemos mudar o nosso sentimento. E para mudar os nossos sentimentos, nós devemos mudar então o nosso pensamento, né? Fazendo a lógica inversa. Faz parte do esforço nas escolhas aceitar um certo nível de desconforto, tanto nas decisões quanto nas relações. Às vezes você vai tomar uma decisão que as pessoas que convivem com você não vão gostar, ou não vão aceitar, até porque pode impactá-las diretamente ou indiretamente. Mas é você que precisa assumir a responsabilidade por isso. Lembra lá no começo? Ela fala, a vida é má, né? Vai acontecer coisa ruim com todo mundo, entendeu? Então não adianta ter uma visão poliana também, né? Certamente teremos experiências desagradáveis na vida. Erraremos muitas vezes e nem sempre as coisas sairão como nós queremos, planejamos ou desejamos. O problema é convicção, né? A convicção de que o desconforto, os erros e as decepções sinalizam algo sobre o nosso valor. O problema é acreditar que merecemos todas as coisas desagradáveis que acontecem em nossas vidas. Então, quando a gente acredita nisso e não acha opção, não tem outra escolha, a gente está fadado de fato a morrer ou se matar mesmo vivendo, né? A aceitação total pode promover o crescimento e cura. Então, ela fala dessa aceitação total quando ela decide começar a se expor, né? Expor a realidade, tudo aquilo que ela vinha escondendo do que ela passou nos campos de concentração. E aí ela traz uma definição da autoaceitação, que é: só eu posso fazer o que eu posso fazer do jeito que eu posso fazer. Então é você ter claro disso e assumir a responsabilidade por isso. É o entendimento mais profundo das suas próprias capacidades, dos seus valores e das suas metas. Saber exatamente quem você é e o que você faz e por que você faz o que você faz. De novo, ela traz a frase: podemos escolher ser nossos próprios carcereiros ou podemos escolher ser livres. A Fabi, excelente, reamei, vou ler este livro, vale a pena, Fabi. Obrigada. Cada um de nós tem a capacidade de abraçar a perspectiva que nos transforma de vítima em alguém bem-sucedido. Podemos optar por assumir a responsabilidade por nossas dificuldades e por nossa cura. Podemos escolher ser livres. E aí, com menos de 5 minutos, a gente entra na parte 4, que é a menor mesmo, né? Onde ela fala da cura, tá? Parte 4, cura. E aí a gente começa com a seguinte citação: ainda carrego imagens dolorosas e lamento as perdas do passado, mas não me sinto mais como se fosse vítima. A partir do momento que ela relata, né, na parte 3, lá na liberdade, nessa passagem até a cura, tudo o que ela teve que se enfrentar e superar para poder, de fato, a partir das suas escolhas, se sentir livre, ter essa liberdade. De novo, quem vai ler esse livro já compra o combo, tá? A Bailarina de Auschwitz e a Liberdade da Escolha, né? O Escolha a Liberdade, já vou procurar aqui para mostrar para vocês. Se faz... nossas experiências dolorosas não são uma desvantagem, são um presente. Elas nos dão perspectivas e sentido, uma oportunidade de encontrar o nosso propósito especial e a nossa força. Então também é um outro olhar sobre aquilo que aconteceu de ruim com ela. Se faz necessário assumir a responsabilidade pelos próprios sentimentos, parar de reprimi-los e evitá-los e parar de colocar a culpa em alguém, para então vivenciá-los até que se dissipem. Se você continuar jogando a responsabilidade no outro, você não pode mudar o outro, então o seu contexto não vai mudar. Mais ou menos isso que ela relata aqui. E aí, a penúltima citação, né? Muitas vezes a cura libera outra pessoa para o seu próprio crescimento. Quando reconhecemos e assumimos a responsabilidade por nossos sentimentos, aprendemos a reconhecer e a assumir a responsabilidade pelo papel que nós desempenhamos na dinâmica que molda os nossos relacionamentos.
facilitando então a convivência entre todos. E aí eu trago como uma última técnica, aprender a aplicar a técnica das 4 perguntas. O que você quer? Quem quer isso? O que você vai fazer sobre isso e quando? Eu até separei aqui que eu ia explicar para vocês como é que é essa técnica, tá aqui ó, na página 270 e 271, mas não vai dar tempo, tá? Então vocês comprem o livro, leiam o livro, lembrem dessa técnica, páginas 270 e 271. A Fatinha, busca a cada dia transformar as dificuldades em oportunidades para mudança. Perfeito, Fátima. Por isso que você está cada vez melhor e mais feliz, né? E aí, então, a gente encerra, né, no último minuto, com a citação da Edith. O tempo não cura. É o que você faz com o tempo que cura. A cura é possível quando decidimos assumir a responsabilidade, quando decidimos correr riscos e, por fim, quando decidimos nos libertar das preocupações, tirar da mente o passado ou o sofrimento. Então, está nas nossas mãos, né? Não é responsabilidade do outro e não é pelo outro. E aí, deixa aqui, ó. Esse livro aqui é o segundo livro dela, tá? Então, A Bailarina de Auschwitz é onde ela conta a história e relata com riqueza de detalhes tudo o que ela passou. E esse livro aqui, A Liberdade é uma Escolha, é o segundo livro que ela escreveu depois e que a gente fez uma live em 2021, tá? Em agosto de 2021, procura lá no IGTV. Me agradecendo, gratidão. Eu que agradeço vocês. Você faz parte dessa minha vida, sua live é um bálsamo. Obrigada, Fatinha. Fatinha, vou cumprir meu combinado com você agora, tá? Saindo aqui da live, consegui recuperar meu computador e já vou te mandar o projeto que eu tô te devendo. Gente, 11 horas, muitíssimo obrigado, tá? Já dei o spoiler para a semana que vem, então. O livro que a gente vai ler Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl. E domingo que vem, 10 horas, a gente se encontra aqui novamente, tá? Uma excelente semana a todas, bom fim de domingo e até semana que vem. Beijo grande. E obrigada.